boa tarde a todos. Para mim é uma imensa, enorme satisfação de estar aqui hoje. E quero aqui aproveitar, cumprimentar a Mônica, o Paulo, o Mauri, nossos anfitriões, né? E aproveito o cumprimento toda a mesa que tem todo o meu respeito e simpatia. Eu queria que, antes de mais nada, todos vocês refletissem um pouco por que fala cultura racional. Eu queria que vocês refletissem em relação a isso daí. E enquanto isso acontece, mediante a esta reflexão, eu quero dizer a vocês que a cultura racional, ela especificamente trabalha com 3 máquinas existenciais na mente humana, que é a imaginação, o pensamento e o raciocínio. O primeiro milênio desenvolveu a imaginação, o segundo milênio o pensamento e a terceira o raciocínio. Primeiro milênio, imaginação, segundo milênio, pensamento, terceiro, raciocínio. E, no caso, a primeira energia, a imaginação, ela foi um processo, na realidade, de preparação. O segundo foi, no entanto, de uma lapidação. E o terceiro, do qual é vigente que nós estamos vivendo, é o de recuperação. E nessa complementação, então, do qual eu fiz a pergunta para vocês, do que é a cultura racional, eu diria o seguinte: dentro dos princípios antropológicos e filosóficos, o que nós somos? Animais racionais. E até então, desenvolvemos o quê? Apenas uma cultura animal. E pode crer, e agimos como tal, animalescamente. Somos todos categoricamente de uma só categoria de animal. E essa animalidade é algo que está latentemente em todos nós. A exemplo disso, não só a animalidade, mas a selvageria, a brutalidade. Foi algo que realmente isto nos colocou, principalmente, nessa condição de relação, de hostilidade e preventiva de uma cultura animal. E essa cultura animal é que desenvolveu justamente o pensamento e a imaginação. E essa animalidade que nos espelha, principalmente a selvageria, a brutalidade, temos aí como referência, há bem pouco tempo, que completou agora praticamente um mês, essa violência que aconteceu em Suzano, né, São Paulo, e principalmente esse ataque terrorista que aconteceu em Nova Zelândia. Isso, se vocês for comparar no que aconteceu nesse tempo mínimo de 30 dias, quantas brutalidades, selvageria que ocorreram, mortandades, terrorismo e algo do gênero. E diria mais, essa referência de humano, ela foi ortegado na posteridade, na modernidade, e que originalmente nós somos animais. E essa animalidade, não precisa irmos muito longe para essa referência. Tire por vocês mesmos. Quantos de nós já atracamos um com outros? Nos ofendemos? E isso é devido à cultura animal. E saibam algo de mais importante ainda. A cultura animal, ela, no seu ápice máximo de desenvolvimento, que, através do pensamento e da imaginação, desenvolveu 3 vertentes. A filosofia, a teologia e a ciência. Ela desenvolveu simplesmente apenas 10% da capacidade intelectiva do animal racional. Justamente isso, não mais do que isso. É daí que, então, chega ao fim máximo dessa estação final da cultura animal, para o início de uma cultura racional, em desenvolvimento dessa outra potencialidade do animal racional, que é sair justamente de uma cultura animal para uma cultura racional.
de sairmos da animalidade para a racionalidade, de sairmos de uma cultura artificial para uma cultura natural, onde uma cultura artificial ela é originalmente o quê? Uma cultura aparente. Vejam vocês a condição da nossa sociabilidade, o quanto ela é artificial e aparente de fingimento. Isso me faz lembrar principalmente de um pensamento iraniano, né? Que diz que poucos ousariam dizer em público o que dizem em suas orações. Porque cá para nós, né? Que a nossa interioridade não externa tudo aquilo que nós sentimos interiormente. Porque senão seríamos taxados como os loucos. E aí eu diria, né? Dentro dessa condição de cultura animal, ao chegarmos nesse fim, dessa estação final, é de sairmos também dessa ferramenta da natureza que somos para sermos aparelhos racionais. Todos nós temos agora, hoje, a honra e o prazer de aparelharmos a natureza. De aparelharmos, de conhecê-la. E algo mais incrível e interessante, que vai favorecer muito essa condição de conhecimento a todos vocês, é de entender basicamente que a cultura animal, através dessas duas energias elétrica e magnética, comando o pensamento e a imaginação, são duas correntes mundanas, verticais, não passam disso. Já no caso, a energia racional já é de uma energia da sua verticalidade, que vem de cima para baixo, e que, considerando essa centralidade, coloca o animal racional na condição de equilíbrio em sua potencialidade máxima. E aí, muitas das vezes, as pessoas, das quais principalmente são os leigos, que ao ouvir todas essas condições tão graduadas, evoluídas, os leigos, de certa forma, poderiam dizer que isso passa a ser muita pretensão. Mas não é. Eu digo para vocês que não é pelo seguinte. Primeiro, vocês vão acionar, isso é importante vocês entenderem, vocês vão acionar uma glândula da qual é uma conexão e de uma ligação que nenhum de vocês fizeram ainda. E isso é algo hiper, super natural, que ligarão vocês do micro ao macrocosmo, que do qual também é algo natural e de própria adaptação do animal racional, que vos vão colocar, mediante essa naturalidade, a vos conhecer, a saber que o raciocínio foi o acompanhante de todas as fases, transformações e metamorfose. O raciocínio, do qual aqui estamos falando, ele é, na realidade, essa verdadeira caixa preta que fez toda essa viagem, que é aí que vem toda a reconstituição do que éramos antes de sermos assim como somos. E nesse caso também, eu queria que vocês entendessem que dentro desse campo do qual nós estamos, dentro dessa condição eletromagnética, que é o universo, aqui é um universo temporal, onde existe a temporalidade. E aonde existe o tempo, existe o quê? As varianças. Existem as variações. E essas variações, ela nos coloca todos em total estado de bipolaridade, onde não temos o controle. E é essa variação que coloca todos nós nessas condições variantes e que nos colocam hoje sorrindo, amanhã chorando. Hoje alegres, amanhã triste. E isto é algo que estamos, mediante de todos esses mistérios, fenômenos, enigmas infinitos e transfinitos, justamente por estarmos em um total estado de orfandade deísta.
somos aqui seres órfãos de Deus. Porque este universo é responsável pelos próprios habitantes que aqui estão, que é água, terra, animais vegetais, lua, sol, estrela, que são também nossos irmãos, que habitavam onde Deus habita, e que aqui todos estão em condição dessa obscuridade, não conseguem saber quem verdadeiramente somos. Aí, olha só, que interessante ainda, mais complementar. Aqui, como foi dito que somos comandados por duas energias, energia elétrica e magnética, a energia elétrica, ela é o bem aparente. E a energia magnética é o mal verdadeiro. Então, vejam bem, aqui onde todos nós estamos, não existe a energia do bem verdadeiro. Tudo isso daqui, feito, constituído, que é o universo, são duas energias deformadas, poluídas e degeneradas, que, no entanto, se vocês forem aí a partir principalmente do princípio da descoberta de Lavoisier, que já dizia, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sim, tudo bem, mas por quê? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para voltar a chegar ao seu estado verdadeiro, natural de ser, que éramos, antes de sermos assim como somos. E o que éramos antes de sermos assim como somos? Seres, de fato, de vida pura, limpa e perfeita, de fato. Então, se a verdadeira energia positiva existisse onde que nós estamos vivendo, não existiria o mal. Porque duas energias são completamente diferentes e distintas. Ou existe a energia do bem ou existe a energia do mal. Esta energia do qual é regente, aonde nós estamos vivendo, que é o universo, ela é uma composição em total e constante transformação. E nunca que no universo existiu essa luta do bem contra o mal. Aqui é o mal. Aqui é um estado ruim em que nós estamos vivendo. Só para vocês terem uma ideia, todos aqui nascem condenados ao sofrimento e à morte. Haja visto que alguns países têm a pena de morte, né? Mas aquilo ali na realidade significa abreviar a vida, porque condenados à morte todos aqui estão. E onde existe o bem, como de fato não existe o mal. E o bem não vive onde o mal vive. Não existe isso. Ou existe o bem ou existe o mal. Então quer dizer, ou existe a energia negativa ou existe a energia positiva. E é isso que vale aqui apenas deixar bem claro, para que todos saibam que a energia de fato realmente que é do bem verdadeiro é o raciocínio, que do qual faz parte dessa potencialidade do desenvolvimento desses 90% da capacidade do animal racional, que vá de encontro a essa aparelhagem com a natureza. E outro detalhe interessante que é importante aqui salientar é que essas 7 partes, todas elas se comunicam entre si. A água, a terra, os animais, vegetais, lua, sol, estrelas, elas se comunicam entre si através de uma cultura, sabe qual? A cultura natural da natureza. E o animal racional, ele desaparelhou dessa leitura, dessa comunicabilidade, dessa sintonia, dessa franca sintonia que ele tinha com a natureza. E o que nós fizemos? Criamos este alfabeto artificial que hoje é a modernidade e a pós-modernidade. Mas há um outro detalhe que
antes de sermos também, assim, seres civilizados, o que éramos? Éramos seres selvagens. E somos hereditariamente oriundos da selvageria. Tanto é que a selvageria prevalece na civilização. E hereditariedade, gente, prevalece o mal hereditário. Mas todas essas condições comportamentais, como de seres civilizados, de seres selvagens, são todos eles também de composição de energia desta horizontariedade mundana, abaixo, do baixo, onde nós estamos localizados, no térreo. Então, agora é dada essa condição e oportunidade para que, de fato, todos nós possamos compreender a natureza, conhecê-la, entendê-la e, principalmente, estarmos sintonizados em franca condição de entendimento para com ela, para que todos nós possamos entender e compreender o quanto o animal racional é atrasado na sua condição do não se conhecer, que já dizia Sócrates, né? Conheça-te e desvendará o segredo do universo de Deus. E o não se conhecer é uma das doenças mais graves de todas, porque quem não se conhece padece. Gente, é muito triste ficar nessa condição que estamos, porque a humanidade não quer sofrer e sofre, não quer morrer e morre. Estamos aqui numa condição de submissão a uma energia do qual nós não temos controle, não temos domínio. O animal racional é considerado como se fosse um parasita neste mundo, numa condição em que realmente essa inferioridade o coloca em uma situação em que realmente chega a comportamentos completamente desregrados em todas as suas referências comportamentais. E as consequências da existência desse mundo de matérias improvisadas, como aqui estão, foram constituídas por todos nós. Foram feitas por todos nós que aqui estamos. E constituídas por nós próprios, né, sofrendo também, principalmente, as consequências do que nós fizemos para nós mesmos. E por fazerem uso dessa vontade, né, que aqui todos nós estamos. E o desenvolvimento do raciocínio, se comparando com o pensamento e a imaginação, ele é muito mais rápido, porque ele é natural. Embora que, dentro do artifício, essa comparação é como se fosse antagônica, né? Que o artificial é mais rápido que o que é natural. Não. É ao contrário. Porque o animal racional, ele ainda não experimentou aquilo que é de sua natureza original. E aí, existe, no caso, o verdadeiro positivo neste mundo. O negativismo, se existisse, no caso, de fato, esse positivismo, que muitas vezes falam e pregam, não imperava esse negativismo. E por não existir o verdadeiro positivismo, é que o negativo e o negativismo é empregado em toda a sua extensão. E por isso que, de positivo, tudo nos é negado. Não temos, de fato. E o homem, na concepção no caso de Thomas Hobbes, já dizia, né, que o homem é o lobo do homem. E isso coloca aí, nessa célebre palavra, né, desse filósofo inglês, né, Thomas Hobbes, que significa que o homem é o inimigo do próprio homem. E aí é onde que fica também essa interrogação, o porquê assim somos. Isso nos leva a um estado dessa estação final, que é o pensamento e a imaginação, que haja visto que não há mais nenhum tipo de novidades de desenvolvimento, de novidades tecnológicas, científicas, que venha principalmente de ser de significância. Não existe.
chegamos a um estado até mesmo de um processo de estafa. E é isso que está acontecendo. E eu queria que, com o fim do tomo da minha palavra, eu quero fazer as considerações finais, que saibam que todos são seres autônomos, em total estado de orfandade deísta, e que nunca neste mundo esteve por conta de Deus. E que pensar e imaginar, na fase de raciocinar, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Pensar e imaginar, na fase de raciocinar, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. E, finalizando, portanto, para perder também todo esse mal hereditário de seres selvagens, de brutalidade, somente com o desenvolvimento do raciocínio. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.